o equity é sempre o caminho mais caro. Uhum. É onde você espera mais retorno, porque é onde tem mais risco. Tá. Né? Então, sempre dívida vai ser mais barato que equity, ou deveria ser mais barato que equity. Né? Só que os agentes, é interessante saber disso, ganham mais no equity. Uhum. Você ganha mais no equity. E você ganha muito bem em ECM, você ganha muito bem em M&A. E aí, por que quando você não é independente começa a pegar um pouquinho no calo? É a grande pergunta de quem é o cliente real, né? Uhum. A gente tem casos emblemáticos aí, inclusive de que mesclam varejo e tecnologia. Tá bom. Onde o banco está emprestando dinheiro para o player que vai adquirir o outro, mas ele está assessorando esse player para fazer aquisição e ele vai ganhar nas duas pontas. Então, como você trata esse... Cadê o Chinese Wall? Cadê o Chinese Wall? Nem existe dentro do IB, né? Em tese não existe, mas deveria existir entre os deals. Tá. Mas você está, de fato, livre de qualquer custo de agência aqui dentro? Está livre de conflitos de interesse? Qual que é o seu conflito que você tem com a asset, que também é seu cliente, que você também distribui? Então, no fim do dia, eu acho que essa liberdade de conflito de interesse, quando você tem ela, você só cai em uma porta, que deveria ser muito fácil de tomar decisão, que é a porta da ética. Para uma empresa crescer, ela precisa de muitas coisas. Uma delas é capital. Esse capital pode ser acessado de diferentes formas, entre elas o IPO, a emissão de dívidas ou a boa e velha compra e venda de empresas, também conhecida como M&A. A proposta da conversa de hoje é explorar o momento econômico que vivemos sobre a lente desses 3 formatos de acesso ao capital, seus prós e contras e relações com a estratégia de criação de valor das organizações. Eu vou conversar com Gustavo Vaz, que é fundador da VGRI Partners. É uma firma independente de investment banking com mais de 20 bilhões de reais transacionados em diferentes setores. Gustavo, muito obrigado que você está aqui. E Renato, obrigado você por me convidar. Prazer estar aqui e discutir um pouco com alguém que conhece tanto de M&A também. Vai ser muito bom trocar um pouco de ideia com você. Valeu. Então, e na abertura, falei, vamos falar do momento atual, né? Mas eu acho que até para talvez voltar uns 4 anos na história aí, também pegando como inspiração o artigo que você escreveu no Valor, que saiu recentemente. Legal. Você fala sobre essa janela de IPO agora que está fechada, porém que lá, na época da pandemia, 2020, 2021, era muito grande. Tinha muitos IPOs e aí por diante. Conta um pouquinho, por favor. Por que teve tanta IPO naquela época? Uma pergunta combinada aí um pouco. O que leva uma empresa a fazer um IPO? E a gente parte daí. Legal, vamos lá. Eu acho que aquele momento de pandemia, a última grande janela de IPO que a gente viu aqui no Brasil, que foi uma boa janela de IPO, né? Bastante acesso ao mercado. Diversos tamanhos de companhia, diversas maturidades de companhia, a gente viu um pouco de tudo ali. Eu acho que foi uma combinação de diversos fatores, eu vou dar uma elencada aqui neles. O primeiro ponto é que logo começou a pandemia, obviamente era de se esperar, né? Todo mundo sem saber se vai acabar o mundo ou não, a bolsa caiu muito, né? E ela teve uma resposta muito rápida de retomada. Não sei se você se lembra, mas ali em agosto de mais ou menos 2020 já tinha retomado patamar pré-lockdown, pré-pandemia, etc. Mesmo a gente estando no lockdown ainda. Mesmo a gente estando no lockdown, tá. Exatamente. E aí tiveram vários fatores, alguns fatores que sempre ajudaram historicamente o Brasil, né? Então, commodity subiu bastante, a gente é um país que ganha com commodity alto, né? Teve um excesso de liquidez tremendo, né? Então, diversos países, tanto os Estados Unidos, Brasil, Europa, enfim, com políticas monetárias muito expansionistas, então você teve uma geração de liquidez muito grande ali no vamos chamar de pós-choque de pandemia, ainda estava em pandemia, mas pós-choque. A gente teve uma liquidez muito abundante no mercado global como um todo. E você fala de crédito? Não, eu estou falando de expansionismo monetário via Fed, via Banco Central, todo mundo
jogando dinheiro. Imprimindo dinheiro, Jogando subsídio, dinheiro, doação. doação, Tá. Linha crédito de crédito incentivado, barato. Tá. PERSE da vida, que a gente está vendo agora uma discussão desses benefícios fiscais que foram criados durante a pandemia. Então, toda forma de jogar dinheiro, né, irrigar bastante o mercado com capital, foi tomada pelos governos mundo afora. Então, isso trouxe uma abundância de capital muito grande. Uhum. E aí você soma tudo isso, um cenário de mínima histórica de tanto Selic quanto juros a zero nos Estados Unidos. Aqui a gente está vivendo um juros de 2%. Né? E juros nominal. Juros nominal de 2%. A inflação era negativa. Juros real negativo. Viramos Japão. Do nada o Brasil virou Japão. Beleza. E aí o investidor, o LP, todo mundo olha para um lado, olha para o outro e fala, para onde vou correr? Uhum. Né? E esse foi o momento sabiamente tomado por todos os bancos de investimento de aproveitar como uma janela de saída para as empresas que tinham sido ali investidas por fundos ou queriam algum tipo de acesso a capital, tanto interno quanto externo. Ok. Né? Então você está pondo os juros aí como um dos fatores, os juros baixos, né? Como um dos fatores que justifica uma empresa abrir capital. Pensando em variáveis macro, inflação, câmbio, quais outras variáveis macro aí você entende que influenciam a tomada de decisão de uma empresa de abrir o capital? Eu gosto quando a gente fala de índices de macro, porque se eu falar de um, ele afeta todos. Malabarismo ali. Eu vou apanhar de algum economista por aí. Não, mas basicamente a gente vive uma realidade de risco cambial no Brasil. Né? A gente acompanhou diversas vezes muito investidor externo vê nominalmente cresceu o dinheiro dele em real e quando ele faz a conversão esse dinheiro empatou ou caiu. Né? Então essa diferença de juros dolarizado, juros em real, sempre pega um pouquinho. Né? Então isso é sempre um calo. Né? Você está querendo, só para tornar isso didático, assim. Claro. Então, beleza. Então tem um gringo lá em dólares. Ele comprou uma ação em reais lá atrás, só que na época o câmbio era, sei lá, 4 ou 3,5, 4. Então ele colocou mais dólares para comprar. Agora, hoje o dólar está 5. Então, se ele quiser vender essa ação que está mais barata hoje, e vai perder tanto pela desvalorização da ação em reais, como também pelo câmbio, que ele vai ter menos dólares na saída dele. Exatamente. A visibilidade de retorno em dólar dele acaba sendo muito reduzida. Né? Tá. E aí, de novo, que eu falei de abundância de capital, o que interfere muito a abundância de capital em Brasil? Taxas de juros ou retornos de S&P 500 americano bem acima dos nossos. Então você tem uma moeda mais forte, com menos risco, trazendo retornos mais altos. Não faz muito sentido você alocar seu capital em Brasil. Né? Então, lá atrás, quando a gente estava vivendo pandemia, que a gente falava de abundância global monetária, inclusive Brasil, hoje você está vendo todas as economias reduzindo taxas de juros, a nossa taxa de juros ainda elevada, ou seja, se você quiser, mesmo assim, investir em real, investir em Brasil, você vai competir com uma letra de governo pagando o IPCA mais 7 e pouco, dívidas privadas pagando CDI mais 8, CDI mais 5, CDI mais 4 de grandes empresas, com um ganho real relevante, né? A gente está falando aqui de um ganho real quase 12% Selic, 6% IPCA, então uma grande diferença aqui de juros real. Difícil bater a renda fixa. Difícil bater a renda fixa. No fim do dia é difícil bater a renda fixa. Tá, então, existe uma diferença tanto em quantidade de capital dentro de Brasil, quanto de trade-off do que você vai fazer com o seu dinheiro no fim do dia. Né? Aí desde a pessoa física até o LP, que é quem de fato tem dinheiro, investe, muda bastante ali a direção de Bovespa. Tá. Então vamos pensar então agora trazendo a linha do tempo para hoje. Então, beleza, eu vi lá. Foram 74 IPOs nessa janela de 2020 e 2021, mais ou menos 109 bi de reais que foram levantados aí. Vamos trazer esses 74 IPOs para hoje. Essas 74 empresas hoje, na média, perderam 1/3 do valor que elas
do valuation delas lá da época do IPO. E não só essas que fizeram IPO, mas a maior parte das empresas hoje negociadas na bolsa valem menos do que valiam naquela época. Qual que é de novo, qual que é a lógica por trás de nós estarmos em um momento onde passou o choque da pandemia, o mundo não acabou, né? Estamos aí, e tem mais pessimismo em relação à época onde o caos estava instalado. Aqui tem, eu gosto até de separar um pouco o IPO dessas 74 empresas e o resultado que elas apresentam com a bolsa como um todo, né? Eu acho que teve um efeito desse IPO que eu acho que é um pouco mais estrutural até no mercado brasileiro, que está mais relacionado até com transparência, maturidade e capacidade das companhias. Eu acho que a gente viu algumas companhias ali que talvez não estivessem prontas ainda para acessar o mercado de capital, talvez não tivesse muito claro ainda qual que era o use of proceeds desse acesso de capital. Teve bastante coisa que foi primária, não foi secundária, né? Então, não sei, para o ouvinte que não entende, a primária é quando você coloca o dinheiro dentro da companhia, então você emite ações e joga no mercado, e esse dinheiro vai para a companhia, para o caixa da companhia. Para o caixa da companhia, né? Para, enfim, criar novos projetos, para reinvestimentos e etc. Então, voltado para crescimento. E você tem o secundário que vai de fato para os acionistas naquele momento que estão vendendo ações em bolsa, né? Então tem os dois casos. Então teve um pouco dessa euforia e desse aproveitamento de momento de mercado, sofreram com um minimal market ali, que a utilização desse capital eventualmente não tenha sido feita da melhor forma possível, porque não tinha um planejamento prévio para isso, né? Então, existe aqui uma questão desde transparência até estratégica que eu tenho um pouco de dúvida quando eu olho para essas 74 companhias, e quando você vê o resultado delas, ele de fato é bem inferior ao resultado de Bovespa como um todo, tá? E foi daí que chamou a nossa atenção. Resultado da valorização da ação, não valorização da o lucro ação. dela. Vamos olhar a ação. A performance da ação dessas companhias foi bem inferior à de empresas já mais maduras. Ok. Né? E aqui a gente tem, inclusive, Nubank está nessa conta aí. Nubank foi excelentemente bem, né? Sim. Embora tenha sido uma BDR, a gente usou um pouco dessa licença poética, porque teve muita participação de capital brasileiro. Eu falei, pô, faz sentido, só pra gente não parecer que tá querendo jogar mais para um lado pessimista. Né? E o Nubank, ele usou uma estratégia muito de varejo, né? Eu lembro que eu gostei muito, até escrevi um artigo na época, que eles chamavam, para explicar para a pessoa física ali, né, o tal do pedacinho. Você está comprando a ação, você está comprando um pedacinho da empresa, porque é simples, né, para ajudar a pessoa física a entender. Mas nem assim isso. Eu acho que, inclusive, o IPO do Nubank ajudou a subir razoavelmente o número de pessoas físicas na B3, não foi? Foi. Chegou em 5%, né, do capital total, que é muito pouco ainda, mas já é alguma coisa. E ele, de fato, subiu bastante. Quando você olha, eu não vou ter o número exato agora de Nubank, mas é bem superior a participação de varejo no Nubank do que média de mercado. Tá. Porque quando você fala, a maior parte dos IPOs foram missão primária. Então, beleza, a empresa quer grana para algum objetivo. Isso não tem que estar lá no prospecto? Fala assim, eu vou usar essa grana para tal coisa. Está lá. Está lá, só que a pessoa não leu ou ela não cumpriu o que ela prometeu? Eu tenho uma convicção muito grande que pelo menos 99% das pessoas não leram. Aquele livrinho de cabeceira de 800 páginas. Puta, isso aí é difícil, né? O cara escutou lá o gerente dele, etc. E tem essa máxima, né, de IPO é muito bom, vamos entrar no IPO porque vai crescer, etc. E foi um grande tombo que todo mundo tomou. Então, o investidor externo já está machucado com a IPO no Brasil. A última janela foi muito ruim, né? E é o mesmo bolso. Os mesmos players, né? Os mesmos agentes que fomentaram lá 2020 e 2021 é o mesmo bolso que os investment banks vão atrás agora, caso surja uma nova janela, né? Qual que é a expectativa de surgir uma nova janela? Como a gente estava conversando até aqui antes de começar a gravar, uma melhora no cenário econômico brasileiro,
E aí necessariamente passando por uma construção fiscal mais responsável, vamos colocar assim. É uma palavra adequada, concordo com você. Eu ia te fazer essa pergunta um pouco mais adiante, mas a gente pode trazer para agora, então, né? Então tá, tem o fator que esse fracasso, entre aspas, aí, dessa janela, temos um cenário fiscal interessante, né? Como é que você vê, então, a atratividade dessas empresas brasileiras hoje, seja para o mercado doméstico, seja para um gringo, para subir, para aumentar o volume de negociação, para a galera retomar o interesse pelo mercado de capitais, com o CDI que está comendo chão aí? Como é que você vê isso? Talvez a gente possa começar pelo cenário macro mesmo, você falar de curva longa de juros, câmbio e tal, e depois a gente vai mais para o perfil das empresas, porque eu acho que quais são os setores mais promissores, mas vamos passo a passo. Começando então pelo contexto macro. Como é que você vê hoje o cenário macro? Vamos lá. Eu acho que cenário macro, quando a gente fala aqui de... Primeiro que a gente tem que bater palma para os Estados Unidos, né? É impressionante. A capacidade de retomada de economia deles, de fato, assusta, né? E tem mostrado um resultado fantástico, né? Isso pega também um pouquinho, né? Quando você tem um espaço, né? Uma janela de ganho em bolsa americana, é difícil você vir para um emergente, né? Então, isso posto, e vamos falar agora um pouquinho mais de Brasil. A minha visão para o Brasil, acho que eu tenho um quê de otimismo. Sempre dentro de mim fica um pouquinho otimista. Mas quando eu olho para a bolsa, embora ela esteja muito mal, andando de lado há muito tempo, acho que ponto 1, a gente tem um cenário bom econômico, né? A gente está crescendo o PIB acima do esperado, tem uma inflação controlada, tanto para agora quanto para o ano que vem, tem uma inflação bem controlada. Estamos vivendo mínima histórica de desemprego, ou próxima das mínimas históricas de desemprego. Quando você olha para as empresas em si, você vê resultados robustos. E aí tem um outro lado, que é o perneta, que é a questão fiscal, que segura juros, né? Então hoje... O que você quer dizer com isso? O que quer dizer segura juros? Por que isso é uma ótima pergunta, inclusive, principalmente para quem não entende tanto de juros da economia. Quando a gente fala de juros, por que o juros, Selic é alto, etc. No fim do dia, tem dois tipos de agentes procurando dívida, procurando capital para seja lá o que for. Pessoa física, empresas privadas, que aí via debenture, CRI, CRA, e via bancos, né? Então, empresas privadas, e governo. Tá. A gente tem que lembrar que o governo toma dinheiro para fazer investimentos ou para cobrir rombos fiscais. Certo? Quando a gente tem um governo que é expansionista em gasto, é expansionista em projetos sociais, etc., investimentos sociais, e não tem uma responsabilidade fiscal ligada a ele, e de fato não tem, não estou nem dizendo se é ruim ou bom, mas não tem, o que isso cria por conseguinte são taxas de juros mais altas. Porque tem um cara querendo dinheiro, ele tem riscos fiscais, eu vou cobrar mais para emprestar para ele. É simples como isso. Por que a taxa Selic é a base? Porque é o que o governo paga. No fim do dia é isso, né? Essa é a base, porque se eu for emprestar para algum brasileiro, o que vai pagar menos provavelmente vai ser o governo. Deveria ser o governo. Certo. Quando isso mudar, a gente pode ficar bem preocupado, inclusive. Então, hoje a gente vive uma questão pura e simples de trade-off, né? A gente tem uma escolha de alocar nosso dinheiro em bolsa, seja cherry picking, né? Seja pensando ali uma ou outra empresa, que eu acho, inclusive, uma maluquice se você não for se você não trabalhar com isso 24 horas, provavelmente você vai errar em algum momento. Com certeza. Ou em índice, ou então você vai tanto para a letra de governo, que está pagando IPCA mais 7 ponto alguma coisa, né? Então você está falando de 7 ponto alguma coisa de ganho real, com o menor risco de mercado, né, que é o risco Brasil. Isso normalmente é quantos anos? Para vencimento quando?
E o último que eu vi era isso para 2029, não é nem tão longo. Tá. A gente nem tá falando de uma janela muito longa. Tá. Né? Tá. Ou você vai para crédito privado, né? Que tem inclusive aumentado muito nos últimos tempos. Porque você fala, puta, é difícil você ganhar disso. Né? É difícil você trazer um retorno frente a esse risco que faça sentido. Uhum. Né? Então, acho que hoje a Bolsa sofre tão pura e simplesmente com trade-off. E falar que ela melhora com juros mais baixos necessariamente, ou a gente tem que passar necessariamente, pelo fato de que o governo tem que trazer pacote de redução de gasto fiscal, como a gente está esperando aí pelo menos há 3 semanas, né? 70 bi que você falou. Os 70 bi que eu comentei mais cedo. Então a gente tá já há 3 semanas que o governo enrola e vou usar a palavra enrola com tranquilidade, tá? Porque ele tá de fato enrolando há 3 semanas para divulgar oficialmente qual que vai ser esse pacote. É um pacote que eu até espero que deva passar por uma PEC, alguma coisa nesse sentido. Mas que se vier de fato e sem muitas entrelinhas, eu acredito que já deva haver uma melhora a curto prazo. Eu realmente acredito em uma melhora a curto prazo. Então você teria uma melhora vindo dessa redução de gastos, porém em um cenário fiscal, que é o que tudo indica, resultaria num aumento, pela lógica econômica, resulta ou facilita o aumento dos juros. Que uma vez quando aumenta, por sua vez diminui a atratividade da bolsa. Mas o que eu concordo com você no momento, é isso, as empresas estão dando resultados bons, o desemprego está baixo, tal. Mas eu sempre penso, vem aquele estigma do passado, assim, né? Arrepia de gastar, estimula a economia, conta chega depois. Conta vai chegar depois? Eu acho que esse é o medo do mercado como um todo, né? Você não é o primeiro a me perguntar, a gente estava discutindo há pouco tempo atrás, uma semana, que saíram, né, diversos balanços e resultados das companhias do terceiro tri, e elas estavam muito robustas, e o mercado estava solenemente ignorando resultados bons, resultados acima do esperado, resultados acima do consenso de mercado, com balanços robustos, com entrega de crescimento, entrega de resultado, e sendo solenemente ignorado. E a gente falou, cara, o que está acontecendo? Né? Tá. Por que está tendo... por que estão ignorando tanto isso? E é exatamente isso. Acho que é aquela lembrança de 2016, 2017, que foi pavoroso, né? Se a gente não quiser falar ali, podemos até esticar de 15 a 19, quase, né? Sim. Que a gente esquece, a gente lembra da pandemia, a gente esquece que a gente estava saindo de uma crise, né? Sim. Até 19 foi difícil. 20 era o grande ano do Brasil. Era o ano da virada. Toma a bomba aí. Então, eu acho que essa que é a dor, né? Que essa que é o medo, esse que é o receio do mercado. É a gente voltar para aquele patamar. Por que um pacote de redução de gasto é tão importante? Porque você faz uma primeira indicação de responsabilidade fiscal de um governo que não foi, e legitimamente não foi, porque nunca falou em eleição nem nada disso, não foi com uma pauta fiscal, não foi com uma pauta de gestão fiscal, não foi com uma pauta de responsabilidade fiscal. Essa é a realidade. E se a gente olhar como foi eleito esse governo, aqui bem distante de fazer julgamento de bom, ruim, etc., ele foi eleito sem falar de nenhuma questão fiscal. Então, trazer esse pacote frente a recordes de rombos fiscais que a gente tem visto aí ao longo do ano é uma sinalização, acho que, primordial para a gente caminhar, dar algum passo para frente. Né? Então, algum passo para frente aqui em direção a uma redução de juros e, por conseguinte, um pouco mais de atratividade à bolsa. Entendi. E pensando em setores aí, quais são os setores? Porque a gente sabe, o Brasil é agro, o Brasil é commodity, o Brasil é isso. Quais você acha que são os setores aí? Assim, até tanto na questão de setores como também porte das empresas, né? Eu tive uma conversa recentemente com a Before, não sei se você conhece, então. Falei com a Patrícia, vou falar agora com o Rodrigo Fiz, meu chairman lá. IPO de PMS. Pô, fenomenal, mercado de acesso, CVM tá ajudando e tal.
Porque assim, como é que você... Mas aí, porque aí você abre um outro mercado, é um outro bicho ali, né? Falando até de RI, falando de cobertura, falando de liquidez, são outros 500. Mas como é que você vê esse volume de empresas aí com potencial de IPO no Brasil, os portes, os setores mais promissores, que justificariam essa atratividade de um cenário fiscal mais controlado? Meu sonho, eu acho que é ver um movimento de fato robusto e real, palpável, de PMEs acessando o mercado de capitais. Eu acho que depois dessa última janela, esse desempenho pífio, e até alguns acontecimentos como a Americana, algumas quebras de confiança do investidor para com a empresa brasileira, para com auditorias, para com transparência, etc. Eu acho muito difícil isso acontecer na prática. Eu acho que a gente só vai ver alguma coisa de PME voando quando tiver esgotado retorno esperado de empresas mais maduras. Eu acho que não está esgotado. Quando tiver esgotado o quê? O retorno esperado de empresas Retorno mais maduras. Né? Então, acho que sim, a gente tem uma bolsa que está barata, ela está barata, tem muitas empresas entregando e com planos robustos, tanto de crescimento quanto de melhora de margem, quanto, enfim, tem bons ativos. Então, acho muito difícil, no curto, médio prazo, a gente ver esse movimento de PMEs. Eu adoraria vê-lo, ajudaria muito no meu dia a dia, claro, inclusive, né? Hoje a gente sofre bastante com essa questão de saída no Brasil. Tá. Então não é uma coisa que eu acredito no curto, médio prazo, para ser sincero. Tá. Acho que está um pouco distante ainda essa realidade. De novo, no fim do dia, trade-off, né? Tá. E a gente com falta de confiança do investidor, juros nunca vão... A gente não vai voltar para os 2%, eu acho, tão cedo ali de pós-pandemia. Tá. Então, acho difícil isso acontecer na prática. E pensando nas empresas grandes, então, aquelas que são elegíveis para uma B3 aí da vida, quantas você acha que existem no Brasil ainda desse porte grande, para IPO grande no Brasil? Não, aí eu acho que... Em setores também? Acho que tem bastante. Acho que a gente tem uma capacidade de gerar empresas potentes, robustas, em bons mercados, e até nos mercados queridinhos do Brasil, né? Você me perguntou agora há pouco quais são, né, os mercados que estão mais aquecidos, que é uma pergunta que todo mundo faz. E eu acho uma pergunta quase que... monótona, que não muda muito, não né? Muda muito. E é um pouco triste também que ela acompanha um pouco o governo, né? Sim, então sim. A gente tá falando de energia, né? E o Brasil aí, eu acho que energia a gente dá um show, né? Como a gente é bom em energia renovável, desde açúcar e álcool, agora milho de etanol, que vai voar, tá voando. A Leopele do futuro lá, você viu? Fantástico. Do biocombustível. Fantástico. A gente está, se não me engano, já com 28 ou 29 já usinas para fazer etanol de milho, que não compete com etanol de cana. De cana, né? Tá. Então, acho que a gente dá um show nisso. O Brasil, se não me engano, é uma das 3 maiores potências em eólica. E tem aí, belíssimos players no mercado. Companhia dos Ventos, etc. Aí a gente passa pelos clássicos de um governo expansionista, né? Saneamento, voando, infra, voando. A gente está vendo muita coisa também, como sempre, acontecendo em saúde. Tem tecnologia, né? Tecnologia eu acho que é um dos setores que eu particularmente menos gosto em Brasil pela competitividade baixa que a gente tem, principalmente com esse câmbio, trabalho remoto, etc. Acho que se você falar com alguém de CEOs aí de empresas de tecnologia pura, acho que quem mais sofre, né? Você perde ali um analista sênior bom, não ótimo, para ganhar... que vai ganhar em dólar. Trabalha de casa e ganha em dólar. Vai ganhar 200, 300 pratos em dólar, você não consegue bater. Fazendo nota de serviço ainda que tem benefício fiscal para o brasileiro. Então, é um pouco difícil. E agro, né? Que quer você seja de direita ou esquerda, quer você ache ou não que o Todo agro... mundo tem que comer. Que agro é pop ou não. Cara, o agro vem carregando esse país já há algum tempo. Um terço do PIB, né? Um terço do PIB. Tá. E
e com um nível de excelência operacional tremendo. E um contexto geopolítico onde as pessoas vão precisar de mais comida, pelo visto. Exatamente. Tá. Show. Mas aí eu acho que isso passa pela questão que até você colocou no teu artigo lá, né? Vai passar para esse sucesso de bolsa, considerando esse setor, tá? Assim, esse esforço das organizações de pôr em prática os planos que propuseram, a transparência, os reguladores aí para ajudar. E até aproveitando o gancho a última pergunta aqui de IPO, né? Aproveitando esse gancho sobre transparência. Eu falei antes da gente começar, felizão que a VGRE é independente, porque a gente pode falar sobre o conflito de interesse. Vamos começar de novo, didático, né? Qual que é a função de um investment banking para assessorar uma empresa que vai abrir o capital? E por que um IB independente não sofre com esse chamado conflito de interesses aí do que um IB convencional? Vamos lá. Acho que primeiro vamos só relembrar o que é IB, né? Tá. O IB ele trabalha em 3 principais áreas. DCM, que é dívida, né? Então, emissões de CRI, CRA, todo tipo de debentures. Então, dívidas estruturadas, né? A gente vai ter a caixinha de ECM, que é o que a gente está falando até agora, que é Equity Capital Markets, que não existe no Brasil. Não existe. Está dormindo. Está dormindo. E tem o M&A, né? Tem aí as fusões, aquisições, etc. Que é onde a gente, como casa independente, tem mais foco. Muito embora a gente também faça dívida, a gente ainda mantém um foco em M&A mesmo, nesse momento um pouco mais de calmaria no mercado. Como que eu vejo essa questão de casa independente ou não? E eu sou até contra falar que ela serve para todos, acho que não vem ao caso. Tá? Você vai trabalhar então nessas 3 frentes, né? Primeiro ponto, que eu acho que é bem ético, é você conseguir trazer para o seu cliente, conseguir entender e ser de fato realista e trazer para eles benefícios e malefícios de qual caminho seguir, né? O equity é sempre o caminho mais caro. É onde você espera mais retorno, porque é onde tem mais risco. Tá. Né? Então, sempre dívida vai ser mais barato que equity, ou deveria ser mais barato que equity. Né? Só que os agentes, é interessante saber disso, ganham mais no equity. Você ganha mais no equity. E você ganha muito bem em ECM, você ganha muito bem em M&A. E aí, por que quando você não é independente começa a pegar um pouquinho no calo? É a grande pergunta de quem é o cliente real, né? A gente tem casos emblemáticos aí, inclusive que mesclam varejo e tecnologia. Tá bom. Onde o banco está emprestando dinheiro para o player que vai adquirir o outro, mas ele está assessorando esse player para fazer aquisição e ele vai ganhar nas duas pontas. Então, como você trata esse... Cadê o Chinese Wall? Cadê o Chinese Wall? Nem existe dentro do IB, né? Em tese não existe, mas deveria existir entre os deals. Tá. Mas você está, de fato, livre de qualquer custo de agência aqui dentro? Está livre de conflitos de interesse? Qual que é o seu conflito que você tem com a asset, que também é seu cliente, que você também distribui? Então, no fim do dia, eu acho que essa liberdade de conflito de interesse, quando você tem ela, você só cai em uma porta, que deveria ser muito fácil de tomar decisão, que é a porta da ética. Né? A gente lá na nossa casa, eu sempre falo casa, eu acho que eu tenho falado isso cada vez mais, porque é verdade, eu acho. Eu fiquei mais feliz e até obtive mais retorno, para ser bem sincero, das vezes que eu falei não do que das vezes que eu falei sim. Fazer o deal é o que eu tenho que fazer, é como eu ganho dinheiro, né? É como a gente prospera, é o esperado, né? Mas falar não tem um quê de ética no meio, de você me procurou para fazer um M&A ou para captar dinheiro ou para qualquer que seja esse movimento, a gente decidiu para ir para um M&A. Recebeu uma proposta, o Renato falou, puta, Gustavo, legal,
a gente analisou e falou, Sim. acho que tá ruim, nossa recomendação é não fazer, e o cliente falar, puta, mas aí você não vai ganhar dinheiro. Agora não. Ok. Mas deixar isso, né? Deixar o legado acima do seu ganho, deixar o legado acima daquela questão transacional, e criar uma outra estratégia para ele e acessar mais tarde, ou acessar uma dívida para dar uma pernada de crescimento, enfim, qualquer que seja aquilo. Eu tenho ficado cada vez mais orgulhoso das vezes que a gente falou não, do que das vezes que a gente falou sim. E tem 2 casos super emblemáticos lá que a gente sempre comenta, que a gente aumentou 30% do valuation da companhia em 7 meses, que foi fantástico. Podia não ter acontecido, mas acho que foi que é legal. Então, voltando aqui, quando você vai para um banco tradicional e você tem aquela companhia PME que a gente estava falando agora há pouco, todos os agentes que vão participar, desde uma oferta de IPO desse cara, desde uma dívida, desde um M&A, principalmente se for estratégico, quem é o verdadeiro cliente desse IB? Eu brinco, eu falei uma vez com uma empresa de bebidas, que fazia um bi, mais ou menos, de faturamento, e ele estava falando sobre uma possível saída em algum momento da vida dele, lá pra frente. Eu falei, só faz uma coisa, contrata alguém independente. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você tem 3 players que vão poder te comprar. Então vamos supor que a Finza vai te comprar. A Finza nunca vai ser meu cliente. A Finza nunca vai ser o cliente dos meus pares independentes. Ao mesmo passo, você nunca mais vai ser cliente do banco. Então, assim, sim. Se pergunte no fim do dia quem que é o cliente, né? Quem que é o cliente final, de fato, ou mais relevante daquela instituição. E aí você normalmente vai chegar sempre na mesma resposta. Então, isso que eu acho que é o bacana de você ser independente, para você ter esse distanciamento de custos de agências num momento tão importante para a vida do empresário. E você usou uma palavra que eu gostei muito, a questão da ética, né? Porque quando você pega um grande IB aí, ética, pô, isso rende um podcast inteiro, né? Mas existe a ética, acho que do indivíduo, no seu caso você falando, você que tomou a decisão de falar ou não. Mas existe também, digamos, uma ética corporativa que muitas vezes está ligada a um estatuto, a um livro de compliance, alguma coisa que eu posso ou que eu não posso fazer, porque tem um Chinese Wall e por diante. E eu acho que quanto mais grande, quanto mais complexa é a organização, mais pratinhos girando você tem que analisar para ver se você pode ou não aceitar um cliente. Como eu posso dizer? Como tem mais gente envolvida, inclusive, são mais cabeças pensando, então essa ética, quando é numa grande organização, acho que ela tende a... É meio paradoxal isso, mas acaba tendo mais chance da galera achar um jeito de burlar o negócio, achar um jeito de encaixar um jeitinho, do que quando num IB independente, como você falou, que você tem uma coisa mais nichada, mais focada, você sabe qual que é a estratégia da tua empresa, então parece que você tem um olhar menos miopia sobre o que dá e o que não dá para fazer. Essa é a minha leitura, assim, eu achei interessante. Sobre a prática, o dia a dia, assim mesmo. Eu acho que faz sentido. No fim do dia, eu tento sempre ser prático, né? Eu brinco que a gente cria várias coisas nos contratos, inclusive, para tentar sempre quebrar essas questões éticas que podem aparecer no caminho, para facilitar mesmo o seu caminho, para você não ser enganado por si mesmo, né? Acho que aí que cai o que você comentou. Acho que eu não acho que tem pessoas desleais ou não éticas dentro dessas instituições, longe disso, instituições fantásticas que a gente tem no Brasil. Sim. Nível de excelência a nível mundial, né? Mas acho que é isso, acho que as pessoas se perdem. Mais uma... eu acho que ninguém é não ético sabendo que não está sendo ético. Acho que no fim do dia é isso. Fala de novo, ninguém é não ético? Ninguém é não ético sabendo que está não sendo ético. Acho entendi. É um pouco da discussão filosófica da maldade das pessoas. Quem é mal, sabe o que é mal? Eu tenho pra mim que se não for psicopata, eu acho que as pessoas não sabem que ela é má. Sim. Então eu acho que no momento que
esses players estão fazendo algo que a gente, no olhar de fora, olha e fala, pô, mas espera aí, você estava fazendo o sell side aqui e você fez esse follow-on para o comprador para pagar o sell side, e se ele não vendesse exatamente para ele, não teria nem follow-on, e você não ganharia 2 vezes, puta, isso é escancarado assim, não, né? Sim. Mas eu tendo a acreditar que os agentes envolvidos, as pessoas envolvidas em ambas transações, não olharam dessa forma. Não tiveram essa visão, não tiveram esse... Não tinha uma visão do todo, talvez. Não tinha visão do todo, talvez. Eu estava cada um cuidando da sua caixinha, cada um pensando no seu bônus, cada um querendo fazer aquilo. E eu acho que se você distancia um pouco dessa visão do todo, e tem uma questão, de novo, tentando voltar para ser prático, é uma só. Não tem uma placa para segurar uma das, né? A gente, acho que 90% dos clientes são recomendações de clientes. Legal. Então eu não tenho também tanta placa para segurar. Então tem uma preocupação também de imagem muito grande, porque recai a VGRI, recai automaticamente em mim. Não recai numa instituição gigantesca, com renome, que tem milhares de funcionários e vai ser diluída. Que muitas vezes está nesse telhado de vidro aí, qualquer coisa. Exatamente. Aproveitar então esse gancho aí, muito legal, gostei do que você falou. Aproveitar esse gancho para falar então sobre a próxima sessão aqui, M&A. Né? Então você falou, o IB faz equity, M&A, dívida. Vamos falar um pouquinho de M&A, aproveitando esse gancho aí sobre essa relação com o cliente, a criação de valor, porque eu concordo 100% com você. Principalmente no middle market, às vezes que um gestor, um CEO ali, tipo, o cara é mais do dia a dia, às vezes não manja muito de finanças, você tá falando de vender a empresa do cara, entendeu? É a história do cara, entendeu? É uma coisa, o assessor se torna quase um terapeuta, entendeu? Muitas vezes, então, como é que você enxerga essa relação entre o M&A enquanto uma estratégia de crescimento, de saída de uma empresa, e como é que isso conversa com criação de valor? Tá. Eu acho que... E aí tem uma coisa muito engraçada. A Ana, que é a nossa RI, há pouco tempo atrás mandou um artigo, alguma coisa que a gente escreveria sobre o setor de M&A. Eu tive quase um piripaque na hora. Eu falei, não, peraí, setor de M&A me dá uma fisgada no rim. Porque a gente volta para aquela questão de ganhar o dinheiro do M&A, né? De quanto está sendo transacionado, quanto está sendo FII. M&A é uma estratégia. M&A tem que ser visto como uma estratégia de crescimento, né? Eu sempre falo, quando a gente é contratado para aumentar equity. O M&A, o DCM, o ICM é como a gente ganha dinheiro. Mas a gente não é contratado para fazer aquilo, a gente é contratado para gerar uma estratégia de implemento de equity, ou implemento de capital no bolso do acionista que ele vai vender. Tá. Dito isso, ele tem que fazer sentido para aquele momento. Então vamos supor, se você está num sell side, você quer fazer uma captação, a primeira coisa é ver se você tem a estrutura de capital já balanceada, né? Ou se você deveria, na verdade, acessar uma dívida antes. Ou se o acionista tem esse apetite por dívida, né? Essa flexibilidade para tomar um pouco mais de risco, porque tem mais risco, né? E o segundo é desenhar de fato o que é os proceeds desse negócio, né? No lado do buy side, vai muito em linha com essa captação de recurso, que se eu vou fazer uma aquisição eventualmente 100% de uma companhia, ou majoritário, que é o que acontece normalmente no caso de estratégicos, por que eu vou fazer? É uma questão estratégica, é uma questão de verticalização, fechar mercado, aumentar a participação em outro mercado, um incremento de margem, um aproveitamento de sinergia, ou é tão pura e simplesmente uma estratégia de crescimento. Tô com caixa sobrando aqui. Literalmente, tô com caixa sobrando, não tenho alocação boa para fazer orgânico, não tenho velocidade para fazer essa alocação crescendo organicamente, eu vou crescendo organicamente e vou tentar, inclusive, ter um ganho ali de implemento de múltiplo, né? Por exemplo, né? Então, essa estratégia tem que estar muito bem formada. O que a gente vê acontecer muito, né?
e é uma coisa que eu já tento travar do começo, é um empresário querendo acessar um fundo de investimento um pouco por causa de glamour, porque tem um glamour. Você foi investido por um fundo. Uhum. Mas você ainda é dono da companhia. Você tem um glamour, é legal, é bacana, pô. Um PI, É bacana, private um equity da vida. PI, um private equity americano investiu na sua empresa e você continua assim, pô, é legal pra caramba. A gente tenta falar, porque, cara, cuidado, que eu sei que é legal. Deve ser muito legal isso. Lê a letrinha miúda do Mas contrato. é o dinheiro mais caro que você vai tomar. É. Tome-o, sabendo que está sendo esperado aqui um retorno acima de 25%. Sim. Então, assim, é o dinheiro mais caro. A gente tem muito claro para onde a gente vai, a gente já internalizou todo o ganho, pelo menos de curto prazo, que a gente tem para ganhar, faz sentido fazer isso agora. Então, são discussões que a gente tem que trazer à mesa para não escorregar. Tá. E a gente vê que muito M&A não vai tão bem, né? Que era a minha próxima pergunta. Eu não sei qual que é a estatística de cá, mas eu sei que eu chutaria tranquilamente que mais de 70% dá BO. Dá ruim. Tem um estudo muito legal da McKinsey, muito legal. E tem um outro, não é estudo, é um artigo da Harvard Business Week, lá, que eles publicam bastante, que trazem duas informações muito interessantes. Por que a gente tem essa imagem de que o M&A vai mal? Porque a gente lembra dos M&As grandes. A gente lembra daqueles M&As de bilhões, etc. Slack agora, de Fitbit com Google, de Warner e Discovery, que teve há pouco. Né? E esse artigo, esse estudo da McKinsey mostra que quando, e eu vou ser um pouco abrangente, que eu não lembro exatamente o número, mas quando o tamanho do M&A é proporcionalmente ao capital da empresa muito grande, se eu não me engano, eles falavam acima de 50%, acima de 35%. Então já é valor da transação. Valor da transação. Então imagina que eu tenho uma companhia que valha 10 bi, eu vou fazer uma transação de 7 bi. Você está falando o valor de market cap, não book value. Exato. Pega a Somiaresa, é uma ótima pra gente trazer pra nossa realidade. Tá. 70% vai mal. Por que 70% vai mal? Porque quanto maior a companhia adquirida, ou uma fusão, ou qualquer coisa que seja, maior o risco de integração, maior o choque de cultura, maior a dificuldade de você capturar essa energia. E parece muito óbvio. E aí o interessante dessa pesquisa, que isso que eu achei legal, é que eles viram que as empresas que fazem transação de 5 a 10% do seu capital trazem um retorno para o acionista médio de 3 a 4% superior das empresas que não fazem M&A. Ok. Então, eu acho que aqui a gente volta para o ponto de... Retorno seria de lucratividade? De valorização de ação. Valorização de ação. Que aí a gente está usando só o mercado de capitais, que é o mais fácil. Tá bom. Tá. Né? A gente não tem visibilidade muito do mercado privado, porque quanto que vale a mais uma empresa ou outra depois de amanhã? Você não sabe o valor dela. Né? Certo. Você não tem uma marcação a mercado. Quando você olha companhias listadas, você vai ter a marcação de todas. Sim. Você vê aquelas que fizeram M&A, você vê as que fizeram M&A grande, 70% diminuíram o valor. Você vê aquelas que fizeram M&A pequeno, a maioria delas trouxeram mais valor do que aquelas que não fizeram. Né? Então, 2 a 3 pontos percentuais acima de retorno ao acionista. Eu achei fantástico isso, porque cai num ponto que eu bato muito, que a gente fala muito do M&A, tem um glamour do M&A, que é legal, o deal, e fechei o deal, e a gente estoura champanhe. E faz o Thompson, faz a plaquinha. Faz o Thompson, faz a plaquinha, é super legal. E amanhã? O que acontece amanhã? Eu vou tocar minha vida. Sim. E o que eu acho que falta muito, que eu acho uma maluquice nas empresas, você tem um time de M&A, ele origina, ele começa a negociação e ele contrata um banco, uma casa de investimento como a gente. A gente passa aquele tempo fazendo transação, fechou a transação. Vai vir a parte mais importante agora. E aí, loucamente, aquele time de M&A interno da companhia que trouxe a empresa, estudou a empresa junto com um assessor,
avaliou todas as dificuldades, a parte ruim da empresa, os riscos, viu tudo que tinha de ruim para tentar pagar menos na hora de negociar com o outro lado. Viu todas as fortalezas e as oportunidades para aprovar no conselho. Então ele estudou a fundo essa empresa, porque ele tem que aprovar no conselho, então ele estudou todas as fortalezas, oportunidades, onde tem sinergia, o que dá para fazer, etc. Estudou todas as fraquezas para usar como argumento para pagar menos pro outro lado. E no dia seguinte... No caso de um buy-side, isso. No caso de um buy-side. Tá. E no dia seguinte, some. Uhum. No dia seguinte, que acabou a transação, que você tem que capturar sinergia, que você tem que se preocupar com os desafios que você tem na companhia, Sim. que você tem que fortalecer uma área ou outra. Onde está esse time de M&A? Então, eu tenho uma máxima minha que, para mim, o PMI, né, o Post-Merger Integration, né, então, o dia seguinte deveria ser foco número 0. Porque vocês passam, se for uma empresa grande, passa o bastão aí para uma management consulting aí. Exatamente. Que vão fazer um monte de PDF bonito lá. Exatamente. A gente já teve plano transação... para 30 dias, para 90 dias, para 120 dias, para 600 dias. Cara, a gente já teve transação. Desculpa, porque aí cai naquela máxima assim, o cara rouba o teu relógio para depois te cobrar para falar a hora, né, cara? Meu, faz favor, né, velho? Exatamente. Cara, eu ficava louco com isso, velho. Cara, a gente já viu transação de fundo grande, com empresa grande, já fizeram, sei lá, 10 transações de M&A, então tem uma estratégia de M&A muito bem definida, onde um C-level não sabia o que a companhia fazia. Não tinha ideia. A gente já viu quebra de contratos que o C-level pediu alguma coisa que ele não podia fazer, ou que a gente ia cobrar mais, porque entrava no earnout, por exemplo, que ele não sabia. Falou, caramba, o C-level, é o diretor, eles deveriam estar todos na mesma página. Todo mundo tem que ler o QP inteiro, né? Sim. O documento de compra e venda inteiro. Então, eu acho que, voltando ali pro glamour do lado do sell side, no buy side também tem esse glamour de fechar a transação, e eu acho que não tem a devida atenção pro depois, né? Tá. Que é o que deveria ser, na minha opinião, o foco do time de M&A de companhia. Entendi. E você trouxe essa estatística, eu achei interessante, né? De que M&As menores tendem a dar um retorno maior sobre a valorização das ações. Mas beleza, você está falando de empresas listadas, porque a informação está disponível. E um middle market? Que você não tem a informação disponível, qual que seria a taxa de fracasso ou sucesso de M&As? Isso também segue essa lógica de ser um M&A maior ou menor? E se a questão cultural é a mesma? Aqui a gente vai invariavelmente cair um pouco no campo do achismo, né? Tá. Ou pelo menos num ambiente de N mais reduzido, que são as minhas experiências pessoais. Claro. Né? Nas minhas experiências pessoais, no middle market, segue a mesma dinâmica de tamanho de companhia. E é meio óbvio isso, é meio natural. Que você conseguir até manter parte da cultura quando a empresa adquirida não é tão relevante frente ao seu tamanho, é mais fácil. Porque muitas vezes essas empresas, elas são tipo empresas familiares, cara. Empresa de dono. De dono. Eu mando. Quando é empresa de bolsa, empresa de bolsa. Só que no middle market você tem uma organização menor, né? Então, o CEO do middle market, o dono da empresa que comprou, o cara que está lá em cima, ele está mais próximo da operação. Sim. Então, eu acho mais fácil ele digerir essa nova cultura adquirida e conseguir encaixar na cultura que ele tem organizacional. E eu acho que ele tem um cuidado maior ao fazê-lo também, né? Tá. Quando a gente faz transação entre duas empresas de middle market, a gente vê o dono participando muito ativamente, desde a negociação até o PMI, né? Então acho que tem tem um pouco mais de skin on the game ali, tem um pouco mais de proximidade mesmo, que eu acho que facilita o sucesso dessas transações. Tá bom. E falando então, uma das formas de M&A é o desinvestimento, né? Então, eu lembro quando eu estava na Deloitte lá na Alemanha, cara, falava-se muito, isso em 2018,
falava-se muito, cara, a galera de insights lá, thought leadership, lá escrevia uns relatórios bicudo lá, desinvestimentos, é a tendência, é o momento e tal, porque os caras vêm no longo prazo, viam lá, né, falavam, no longo prazo as empresas vão ter que se concentrar cada vez mais no core business delas, porque tem as startups que vão catando um pedaço do meu negócio aqui, porque eu tenho que ver a performance da minha ação, se eu tenho um negócio que está bancando outro, pô, vende e tal. Como é que tá hoje, como é que estão hoje os desinvestimentos e como é que você coloca isso no contexto dessa questão de criação de valor? São os dois movimentos que geram muito M&A, né? Consolidação e desinvestimento. Né? Eu vi da Price, não pode falar Price mais, da PwC. Price Waterhouse. Eu vi um artigo da PwC no final de 23, muito bom, que eles colocavam que 70% das companhias estavam olhando para os investimentos estratégicos fora do core business para reinvestir em tecnologia e ações ligadas a ESG. Né? Uhum. Eu achei alto, né? Fiquei um pouco até assustado. Falei, nossa, 70%. 70%. Okay. Estavam olhando estratégias de investimento. A gente tem visto isso muito no mercado farmacêutico global, né? Empresas quebrando, fazendo cisão, desmontando uma estrutura muito grande para, de fato, trazer um foco em core, né? Okay. Então, é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. Eu acho que no Brasil, como a gente é um mercado menos maduro, a gente passa menos por isso do que globalmente. A gente vai ver isso mais em mercados maduros como os Estados Unidos e Europa. Aqui ainda tem muito mercado sendo consolidado, que acaba sempre sendo mais queridinho, né? A gente olha mais do que o desinvestimento em si. Primeiro tem que consolidar para depois desinvestir. Para depois investir. Okay. Um passo depois do outro. Exatamente. Então, aqui acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Acho que tem muito mercado para consolidar. Acho que tem mercado novo, tem mercado... a gente fez muita coisa de rental, por exemplo, que, frente aos Estados Unidos, a Europa está extremamente distante ainda de penetração, que passa também por focar no core, né? Sair do CAPEX e pro OPEX e de fato fazer o que você vai lá fazer. Mas demonstra como a gente está um passo atrás, né? Tá. Então acho que a gente ainda tem muito a fazer na parte de consolidação, melhorar a alocação de capital, antes de ter esse movimento grande de grandes corporações. Mas quando a gente fala de investimento, a gente também está falando muito de desinvestimento de fundos, investimentos de até pessoas físicas ou family office que entrou em alguma coisa. E aí a gente está sofrendo bastante por conta de bolsa, né? A gente vê que está tudo ligado, né? Então hoje, quando a gente vai tá fazendo um deal, tá fazendo um roadshow, a grande questão de um fundo de private equity que vai... Como é que eu saio? Beleza, eu vou colocar o dinheiro, vamos fazer isso, tem um plano, tem tudo, bacana, gostei, topo, acredito, e aí? Eu tenho um prazo de 5, 6, 7 anos. Tá. Como que eu saio, né? E aí a gente passa de novo pela questão de sofrer com confiança, né? De tanto externo quanto interno e capacidade de bolsa, né? Então, hoje quando a gente fala IPO, quando a contraparte ou não é muito próxima, é muito educada, não ri da sua cara. Mas quando fala IPO, de novo, um olha para um lado, olha para o outro, que é IPO? Né? Não tem IPO. Não tem sininho para tocar. Não tem sininho para tocar. Tá. E aí, quando fala também de, não, vamos vender para um gringo. Caralho, assim, que gringo que tá gostando de entrar aqui? Com esse nosso cenário fiscal atrativíssimo, né? E aí, hoje, né? Por que hoje o mercado de M&A tá parado? Isso me perguntam bastante. Porque, de novo, M&A é uma estratégia de incremento de valor. Uhum. E é por isso que eu falo que a bolsa é barata. Se a bolsa está barata, as empresas estão tradando a múltiplos baixos. Uhum. Né? Senão ela vai estar cara. Só que a empresa na bolsa ela é marcada, ela vale aquilo. O investidor está disposto a pagar aquilo. Eu sempre falo que múltiplo é output, não é input. Sim. Mas ele serve muito para você fazer análise. Sim. Então,
você é uma empresa aberta e você engajou comigo para me comprar. E você está sendo tradeado a 5 vezes EBITDA. Uhum. Eu olho para minha companhia, eu olho para o que eu gero de caixa, eu olho para o que eu tenho de capacidade e falo, cara, eu não vendo por menos de 7. Ok. E aí você não consegue me comprar. E se você pagar 7, você destruiu o valor. Você está sendo tradeado a 5. Sim. Você gastou um caixa para incrementar a EBITDA, e o EBITDA, vezes o múltiplo está sendo tradeado, não gera valor. A sua ação deveria, no dia seguinte, cair. Mas aí tá, você falou, nesse caso, o múltiplo servindo como um input. Beleza, então tem essa discrepância. Eu tô tradando a 5, você tá tradando a 7. Eu não tô tradando, né? Porque eu sou fechado. Perdão, o seu fluxo de caixa ali é esse. Mas o meu planejamento financeiro estratégico é, uma vez que eu te adquirir, eu vou te colocar para dentro, eu vou ter sinergias dessa e dessa ordem, eu vou ter novos produtos dessa e dessa ordem, tal. Isso vai fazer com que o meu múltiplo suba de 5 para 8. Então, no meu planejamento. Sim. É assim que funciona? Olha só que interessante, olha como a gente vai voltar num loop agora. Para sinergias dessa companhia fazerem sentido ou mudarem o seu balanço, o seu resultado da empresa está comprando, você concorda que eu tenho que ser proporcionalmente ao seu tamanho grande? Porque senão não muda nada. Em termos de múltiplo, tá? Não, em termos de tamanho. Tá. Se o seu market cap e o meu valuation for 5 a 10% do seu market cap, não vai mudar bolhufas. Vai mudar muito pouco. Vai entregar o crescimento no ano que vem, vai continuar na estratégia. Se eu for 50% do seu tamanho, vai mudar. Só que o mercado inteiro sabe que isso vai trazer muito risco. De integração. De cultura, de fato dessa energia, etc. E o mercado premia risco. Entendi o looping. Entendeu o looping? Porque aí você traz um M&A maior, que é o que faria mais sentido para fazer a aquisição in the first place, mas ao mesmo tempo é o que traz mais risco e dá ruim. Dá ruim. Olha... É um loop gigante. Então, um momento onde múltiplos estão espremidos em bolsa, a gente vai ter uma dificuldade de ter um mercado de M&A aquecido. Aproveitando esse gancho, o M&A, como você falou, enquanto criação de valor. Qual que é a relação do M&A, na sua visão, com o tal do ESG, então? Que é uma coisa que supostamente deveria criar valor no longo prazo. Né? Você falou, empresas que estão desinvestindo para captar dinheiro, para investir em ESG. Qual que é o papel do ESG no M&A, se é que tem? E como é que você vê isso como um complemento à estratégia de criação de valor? Cara, o ESG, a cada vez mais, eu acho que ele já está virando... eu gostaria de dizer que ele gera valor. Está muito hypado isso? Não, ele está virando... Tem um mínimo necessário, que é muito mais, se não tiver este mínimo, eu não faço. Tá? Então isso tá bem claro, isso existe, de fato, já tá assim. Né? Quando a gente fala de ESG, aí é muito pessoal, tá? De bem claro, meu pessoal Gustavo. Eu gosto muito de separar em duas visões. O que é ESG práticas e o que é ESG ativos. De fato, ativos ligados a ESG e o que é prática de ESG. Okay. Tá? Quando a gente fala de prática de ESG, eu tenho visto muito mais esse mínimo necessário do que geração de valor de fato. Tá? O tick the box ali. Tick the box, eu faço aqui o meu relatório, eu acompanho meus fornecedores, eu tenho tick the box, eu não faço nenhum absurdo. Né? Quando eu começo a olhar para ativos de ESG, eu gosto principalmente por estar em Brasil. Quais ativos, por exemplo? Energia renovável. Tá. Rápido, que é renovável. O próprio saneamento também entra em ESG. Tá. Tem muita coisa de infra que entra em ESG. Então, o que você chama de ativos são os projetos, são os setores. Setores, projetos, empresas ligadas a ESG. A pauta. Né? A pauta como um todo. Tá. Né? A gente tem um cliente hoje, por exemplo, que ele faz retrofit de máquinas, então trabalha na economia circular e reduz em, se não me engano, a 64% a emissão de carbono e tem um balanço hídrico positivo. Puta, tem valor isso. É uma empresa que tem valor. Ela deveria tradar acima das outras, porque numa conta de uma grande empresa,
acessar esse cara ou tomar serviço desse cara deveria fazer sentido, mesmo que não fizesse tanto sentido financeiro. Você tem um prêmio ali. Né? E por que eu gosto disso quando eu falo de Brasil? Voltando para bolsa, para empresa grande, etc. O Brasil vai significar 5 a 10% de investimento de carteira de LP, se for tanto. Tá? Carteira de assets internacionais. Né? Tá. Que a gente fala que tem dinheiro, né? Tá. Hedge funds, etc. E aí quando eu olho para isso, eu penso, puta, se eu vou colocar no meu portfólio 5% em Brasil, 10% em Brasil, mesmo a gente sendo os pioneiros aí de energia renovável. Aqui eu tô falando como uma ideia, como uma visão de hedge funds, de LPs, olhando para aonde eu vou alocar o meu dinheiro. Se eu for colocar em emerging markets, eu vou colocar provavelmente China, Brasil e Índia. Uhum. China provavelmente não tanto, porque tem questões ali de risco. Rússia, não estamos mais falando em Rússia. Estamos falando, então, na verdade, Austrália, talvez, que é um mercado muito pequeno. Então, vai falar de Brasil e Índia. E aí, quando eu vim para o Brasil, por isso que eu acho que os ativos ESG têm muito potencial no Brasil, eu já tenho uma pressão para investimento maior em ESG. Uhum. Eu tenho um mercado pungente aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Faz sentido, estrategicamente, colocar em ativos de ESG no Brasil. Ok. Porque já vai ser uma parcela pequena do meu investimento. Então, eu utilizo isso já para atingir minhas metas de investimento em ESG. Você tem esse tá na meta, entendeu? Isso é, pessoal, minha leitura, tá? Mas eu gosto muito disso para ativos de ESG no Brasil, e a gente tem visto maior procura para isso. Então, assim, são extremamente difíceis de calcular valor. A gente viu alguns erros grotescos aí de valorização no passado, principalmente ligado a crédito de carbono. A gente viu o RED valer $20, depois valer nada. Então a gente viu assim barbaridades, né? São mercados que ainda estão em desenvolvimento, né? Eu escrevi para a Veja há um tempo atrás, inclusive sobre o fundo de biodiversidade. Então, essa última cópia da biodiversidade foi um desastre também? Pelo que eu vi, cara, não se chegou em lugar nenhum. Não tô falando agora do Baku, tô falando da de Cali. De Cali, mas assim, pelos agentes que eu conheço que estavam lá, a expectativa de chegar em algum lugar era baixa, tá? Então, aquele negócio, o consenso já era ruim. A galera se encontrou, tomou uns drinks lá, falou umas palavras bonitas. Eu acho que o takeaway ali é que foi mais frequentado, tinha mais tomadores de decisão, então acho que tem mais gente olhando para isso, mas ninguém chegou em lugar nenhum. Que é o que tem acontecido, vamos ser sinceros, em todas as COPs. Deixa eu falar que, inclusive, por isso que esse podcast chama Valores. Ele nasceu por causa disso. A visão é unir o valor econômico e o reputacional, né? Só que quando a gente fala de ESG, eu sinto um frio na espinha, assim, porque o meu sonho, meu nirvana, assim, é falar, cara, pegar uns projetos da hora e explicar o economês do negócio, assim, esse projeto para em pé por causa disso, porque esse cara vende para esse cara compra matéria-prima daqui, para sair desse ESG, como um contato nosso em comum, ele fala, que eu acho muito engraçado, ele fala o ESG moranguinho, né, que é aquela ESG, uau, paz e amor, vamos salvar o mundo, não, para que, cara, esse negócio para em pé, entendeu? Só que é tão fácil de escorregar pro greenwashing, assim, que, cara, calma, então não, pera, calma, então, mas é o meu sonho, entendeu? E o que você falou, você tem tanto ativo aqui com esse potencial, eu fico pensando, cara, como é que faz para sintetizar esse negócio? Como é que eu faço para ajudar isso, entendeu? É isso que fica na minha cabeça sempre. Mas eu gostei. Mas você tem mais alguma coisa para falar desse eu acho que esse dia, eu acho que é isso. Eu gostei muito que você falou que o meu sonho nirvana era fazer a VGR só para ESG. Então legal. Atender só ESG, etc. Eu tô um bronco da minha turma, que vira e mexe eu dou a gente tem ali as regras de quem a gente pega como cliente, quem a gente não pega. E vira e mexe eu burlo quando tem alguma coisa de ESG. Tem que pegar esse cara, a gente tem que ajudar ele, não dá, caralho. Então, cara, adorei, porque eu tenho a mesma ideia e eu acho que a maior dor é sair desse ESG moranguinho. E para isso também eu acho que
principais agentes de ONGs, voltados para o terceiro setor, de fato, tem que aceitar o ESG que dá dinheiro. Eu acho que esse que é o bottom line. Não tem problema o ESG dar dinheiro. O ESG deveria dar dinheiro. Sim. Quanto mais dinheiro der, mais vai ser reinvestido ali e isso deveria ser apoiado por todo mundo no fim do dia. Sim, concordo. Então, caminhando para... Decolamos, voamos, vamos pousar então. Falar um pouquinho então dessa última linha da dívida, então, né? Você tinha falado lá atrás, quando uma decisão de estratégia de IPO e tal, você tem que levar em consideração a estrutura de capital e tal, não sei o quê. Qual que é o papel da dívida para a otimização de uma estrutura de capital, pensando na proporção do OC lá, dívida e equity e tal? E qual que é o prós e contras aí de um funding de dívida versus um funding de uma emissão primária de um IPO, por exemplo? Tá. Acho que qual que é o papel do IB aí também, nesse setor? Ótimo. Acho que primeiro é entender como que a gente avalia a empresa, né? Então, o método mais aceito hoje é free cash descontado. Sim. Então, você, no fim do dia, quer saber quanto que essa empresa gera de capital, gera de dinheiro, de fato, e traz esse valor presente, né? Quando você fala de trazer valor presente, você tem que trazer alguma taxa, né? E essa taxa, ela é definida, ou ela é calculada, ela é definida, com alguns... Damodaran concorda com você. Damodaran concorda. Você Damodaran concorda. Por alguns fatores, né? Um deles, inclusive, é o beta, né, de mercado, risco mercado, certo? A gente falou tanto aqui hoje. Mas você tem uma composição de capital próprio, custo de capital próprio, e uma composição de custo de capital de terceiros. E aí, o custo de capital próprio é sempre mais caro, vai ser sempre, tem um trade-off de ser mais caro, porque além de tudo, você tem um benefício fiscal do capital de terceiro, que é o chamado tax shield, né? Então você vai considerar ali para caixa, para fim de caixa, não 100% daquela taxa, mas, na verdade, 66%, que é o 100 menos 34% de IRPJ SLL, né? Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que acessar qual que é, e aí respeitar também, o apetite de risco desse acionista. A gente já viu diversas vezes um acionista que não tem a estrutura de capital ideal, que maximiza o valor dele, tomar a decisão de fazer um equity por apetite pessoal, e aí entra algumas coisas ali do que eu falo bastante, de avaliar fora da planilha, entender a vida dessa família, a vida desse cara, e o apetite e preferência dessa pessoa, né? E você entender qual que é o momento que você vai para equity. Normalmente, o que a gente tem, quando que a gente tem certeza, que é o melhor da vida, que a gente não tem que pensar muito, quando chega alguém que tem alto crescimento, não tem mais capacidade de tomar dívida, ou seja, tomou tudo que tinha para tomar, e tem um alto potencial de crescimento. Fica meio óbvio, né? Sim. Se o crescimento vai trazer um retorno acima do esperado pelo investidor, você toma equity. Se não, você não toma equity. Mas uma coisa que é muito importante pensar o equity é sempre mais caro que a dívida. Sempre mais caro que a dívida. Então, no momento que eu tenho uma dívida cara, a minha expectativa de retorno para equity sobe, Sim. O meu valuation cai. Sim. Quando o meu valuation cai, o que eu vou estar sendo diluído para um mesmo real vai ser maior. Tá. Então, nesse momento, eu deveria estar mais propenso ao risco da dívida, tomar dívida e não fazer alguma movimentação de equity nesse momento, para depois aproveitar lá na frente uma curva longa de juros mais baixa, você de fato acessar o equity. Então, o que você está querendo dizer é que existe a questão do contexto da empresa, tanto em nível de qual que é o volume de dívida que ela tem naquele momento e qual que é o custo do capital próprio dela, para ver se nessa equação faz mais sentido um ou outro. Exatamente. E hoje no Brasil, isso tem que bater palmas aí para ações conjuntas de B3 com CVM, Ambima, agentes reguladores. É notável a maturidade que o Brasil teve em dívida nos últimos 5 anos. Mais um pouco. O mercado que decolou, né? Decolou. Tiveram várias resoluções de facilitação de acesso ao mercado de capitais via dívida, que de fato facilitou muito a empresa a tomar dívida estruturada. E aí, dívida estruturada
tanto com... que é maravilhoso, porque a empresa consegue acessar a dívida a um custo mais baixo, o investidor tem mais acesso à oportunidade de investimento, e com ele investindo cada vez mais em mercado de dívida privada, você gera uma liquidez maior, então você gera um mercado secundário de dívida maior, que você consegue normalmente, né, ou mais facilmente, não ter que segurar aquele papel pelo prazo da dívida no momento do fechamento, mas também vender ele no mercado secundário, né? Então a gente passou agora por um momento de maturidade e abundância de mercado de dívida, que foi excelente para o mercado brasileiro, assim, mudou o patamar. Mas qual que é a qualidade dessa dívida? A gente está falando de crédito podre, fala português claro, assim. Quanto disso vai ser, pode ser repagado? Então, eu acho que a qualidade de dívida, no geral, ela é boa. As pessoas esquecem que dívida é binário, é 0 ou 1, você não recebe, né? Ou você recebe com muito deságio. Sim. E aí falta um pouco mais de cuidado, talvez, ali de assessor, na hora de falar quanto você deveria estar alocando em dívida privada. Porque me põe no lugar do investidor pessoa física, primeiro, que não manja patavinas de análise fundamentalista. Tá, pô, tem esse CRA aqui, não sei o que, tem esse CRI, eu tenho esse determinado ativo, vai te pagar CDI mais, sei lá, CDI mais 120 do CDI. Ah, beleza, vou comprar. Porque vai me dar mais que o CDI. Mas que cai, se a empresa... Entendeu? Que é binário. As pessoas não entendem que é binário. Acho que falta, sim, um nível de educação e um nível de transparência com quem vende esses ativos para a pessoa física e falar, quais são os riscos reais que podem acontecer. E a gente teve o caso agora de AgroGalaxy corroborando esse ponto, né, que o CRA não ficou fora da RJ, que foi na minha opinião, um absurdo. Quer dizer, é um ativo imobiliário, tem garantia real, então, enfim, tem uma discussão aí grande. Mas a gente volta para a mesma questão do IPO, né? Faz sentido a pessoa física alocar lá num negócio de longo prazo, que, puta, faz. Eu tenho para mim que eu acho que se as pessoas começarem a fazer planilha e ver qual que é a diferença no médio prazo de 1 ou 2% a mais do que o governo está pagando, provavelmente você não faz. E a gente volta para o looping de que é difícil bater a renda fixa, né? É difícil bater a renda fixa. Mas quando você me perguntou sobre setores do Brasil, eu me segurei para não fazer a piada de renda fixa. É verdade. Não deixa de ser. E... Tá. Que eu ia falar do... sim, que tem essa lei da transparência, parece que começou agora em novembro, que para mim acho que é uma coisa que pode ajudar. Golaço, porque, quanto que não tem de assessor aí que ganha comissão para empurrar umas tranqueiras? Golaço, não vamos falar de COI não, né? Don't get me started. COI, faz favor, né? Tá. Não, show, cara, show. Então... você falou o negócio da além da planilha. Eu vi que, inclusive, eu vi no site de vocês usam esse termo, eu achei ele fenomenal, cara, além da planilha, porque eu acho que na prática é isso, né? Pô, o Excel aceita tudo, né? E uma vez eu vi uma frase que eu achei muito interessante, saiu lá no Faria Lima Elevator, lá, que mais histórias foram contadas no Excel do que no Word, né? Eu achei fenomenal, cara, porque aceita tudo, né? É muito bom. E eu que venho desse mundo, e eu migrei para comunicação, eu li o livro do Damodaran lá, de histórias e números e narrativas, me fisgou, bichinho me picou, entendeu? E porque eu acho que é isso, a planilha aceita tudo e a gente tem, cara, cada número tem uma história associada a ele, cada premissa de crescimento de faturamento, cada premissa de redução de redução de custo, de aumento de margem, de CAPEX, tudo tem história, né? Seja numa estratégia de IPO, de M&A, Então, o que você entende como além da planilha? Cara, esse além da planilha, eu acho que ele vem e são duas coisas mesmo, assim. Por isso que a gente fala bastante dele. O primeiro, a nossa estratégia aqui de como assessorar um cliente, como assessorar uma família, como assessorar uma empresa, ela passa primeiro por um momento de muito estudo. Então, até todo a timeline que a gente passa para o cliente, a gente está começando o projeto, vai ter 3 meses que a gente não entregou nada para ele. Para eu estudar a companhia, estudar o setor e saber a fundo
tudo ali que dá para saber. Eu brinco que eu só posso sair ao mercado depois de uma conversa com o sócio, eu sei de alguma coisa que ele não sabe. Aí a gente tá começando a ficar pronto. Tá. Então, esse além da planilha é de fato construir modelo, tese de investimento que para de pé, robusta, etc. Eu fico super feliz com a quantidade de private equities que de fato utilizam nossos modelos para fazer as contas, as modelagens deles. Então a gente traz essa ideia de trazer uma história mais robusta, sem muita pataquada, que para de pé de verdade, aguenta 3 porquês e tudo mais. Mas eu acho que mais ainda importante que isso, que aqui eu tô falando um pouco de criação de valor, de trazer isso para dentro de casa, de internalização de valor e ganho de valor intrínseco para a companhia, mesmo se não fizer um M&A, tem um outro ponto que é muito importante, que é entender quem está do outro lado da mesa. No middle market, você está falando de uma história de uma vida, de uma história de uma família, de uma história de 3 gerações, 2 gerações, uma geração. E é forte isso. São empresas que foram investidos ali anos, décadas. Em algum caso, décadas de mais de uma pessoa, de mais de uma geração. Então é muito importante você tratar isso com devido respeito, com devida honra. Claro. Né? E aí vem tudo aquilo de olhar e falar, pô, eu tenho aqui uma estrutura de capital que está errada, ou não é adequada, ou não é que maximiza o valor, não é. Mas esse cara, ele não dorme se ele tiver dívida. Tem úlcera. Você traz um pouco de educação, mas tem que respeitar muito o que ele quer. Então esse além da planilha é assim, qual que é o seu sonho? Você quer ir para Mônaco e ter um barco de 70 pés? Ou você quer morar na fazenda, você quer voltar para o interior de Santa Catarina e ter um sítiozinho? Ou você quer ser o maior do mundo, você tem um tesão em revolucionar a indústria. Então, é criar estratégias que façam sentido financeiro, mas se encaixem com a realidade daquela família, com a realidade daquele empresário, com os sonhos dele. Né? Que adianta eu botar um empresário que quer descansar, que já está feliz com o patrimônio que ele criou, que queria estar fazendo um negócio de filantropia junto com o Pátria. Cara, não faz sentido nenhum. O Pátria pode querer pagar 2 vezes mais, não faz sentido para a vida daquele cara. Então, esse analisar além da planilha vem desde antes da preparação da companhia, mas para depois para a definição de estratégia do que esse cara deveria fazer. E o nosso papel, acho que é muito importante, porque nós somos seres humanos, então a gente entende da humanidade e a gente entende do financeiro. A gente sabe o que dá e como dá, como chegar lá. O que eu faço? Eu vou fazer uma JV, eu vou pegar investimento, eu vou vender. Qual que é a estratégia de longo prazo para esse cara? E eu acho que é aí que a gente se encaixa muito bem. Entendeu? Perfeito, cara. Fenomenal. Acho que talvez a minha última pergunta misturada com um comentário pessoal assim seria que eu acho que isso quando bem feito, e ouvindo você falar, eu tenho certeza que isso é o caso, você é um IB independente, você tem essa proximidade com a pessoa, você está agregando valor, faz sentido na planilha, tá? Eu acho que ter um terceiro agente que é beneficiado por isso seria meio que a sociedade, ou até mesmo os funcionários das empresas, porque no final do dia você está falando sobre criação de valor, e esse valor ele pode ser capturado de várias formas. A empresa fatura mais, ela paga mais salários, ou ela investe em novos projetos que geram novos benefícios. Tem toda a questão do ESG que a gente está falando, que tem uma ponte complexa aí de se fazer entre o econômico e o reputacional. Mas eu parto desse princípio, voltando para a questão da ética que você falou, né, de que fazer um negócio bem feito, com ética, focado em criar valor e não só marshmallow especulativo, assim, né? Eu acho que quando o negócio ele tem esses fundamentos, a gente está dançando conforme a música, no sentido, é assim que a banda toca, a economia funciona assim, é essa sociedade que a gente vive, né? Mas com essa intenção, essa motivação, essa chama interna, assim, de, pô, eu tô fazendo isso para agregar valor, realmente agregar valor no sentido amplo da palavra e não no sentido puramente monetário da palavra. Então essa é meio que minha última consideração, assim, te deixar um enorme agradecimento, foi fenomenal essa conversa. Obrigado. Vê se você tem alguma consideração e a gente fecha a lojinha. Cara, eu acho que é interessante isso, acho que um dos motivadores para você seguir para um equity não dívida é redução de risco, né? Você não tem
uma contraparte, você não tem pagamentos, você não tem um risco financeiro atrelado à transação. Nos últimos anos a gente viu aumento de dívida, por conseguinte, aumento de recuperações judiciais, aumento de pedido de falência, etc., que está batendo recorde agora esse ano também, frente ao ano passado, que bateu recorde frente a 22. Então, a gente, crescer dívida vai crescer recuperações judiciais, parece meio óbvio. Sim, né? sim. Então, tem esse primeiro ponto de que é um movimento mais seguro. Né? O que eu consegui ver, e é muito legal em quase todos os M&As que eu participei, é essa preocupação em manter funcionário, em manter, melhorar a qualidade de vida, melhorar benefícios, etc. O que é muito legal o M&A normalmente ele é drivado por pungência, ele é drivado por crescimento, ele é drivado por investimento, né? É difícil alguém que você não conhece alguém que vai comprar para reduzir, né? Sim. Então ele vem sempre muito atrelado à oportunidade, ele vem sempre muito atrelado a fluxo de dinheiro novo em alguma região, em algum subsetor, em alguma micro-região, cidade, etc. E é muito bacana ver isso. A gente já acompanhou, e eu gosto de visitar esses clientes bastante, né? Você vê transformações de vida, de cidades, de microsetores, que puta, é incrível, né? A gente acho que se é uma coisa boa do sistema que a gente vive é isso, é ver prosperidade, né? Eu acho que o M&A está muito ligado a isso. Mas enfim, de resto quero agradecer, foi maravilhoso, continuo com medo das câmeras, mas... tá soltinho, tá soltinho. Mas, cara, obrigado pelo papo, espero ter contribuído Bastante. aí. Eu sei que a gente fala bastante, mas espero ter sido o mínimo prolixo possível. Não foi. Foi muito Boa. legal. Foi de verdade. Você trouxe muito conteúdo riquíssimo, de verdade. Legal. Te agradeço. Obrigadão. Valeu, obrigado. Valeu, cara. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.